Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vim falar um pouco de como eu descobri a minha gravidez. Não sei se nesse vídeo eu já vou falar sobre a minha gravidez, mas eu pretendo fazer 3 partes de como eu descobri, sobre a minha gravidez e o meu relato de parto. O meu filho agora, ele já tem 1 ano de idade. Quando eu estava grávida, eu não tinha canal. Eu fiz canal agora recentemente, nesse ano. Tô tentando gravar esse vídeo faz tempo, né? E como tinha que ser uma coisa mais especial, por isso que eu tô gravando agora, que é o único momento de paz que eu tenho, que é o horário da noite. Agora vai ser 1 hora da madrugada. O Enzo tá dormindo junto com o pai dele. Daí então foi o momento que eu vi para poder gravar o vídeo para vocês. Montei até um cantinho, né, ali para vocês. Se vocês não sabem o que significa essas letras, é de Enzo Joaquim, tá? É o nome do meu filho. Então, vamos lá. Em 2018 foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano que eu entrei em depressão. Eu tava muito mal, eu tava no 2º grau do ensino médio. Eu tava muito mal, foi um ano horrível pra mim. Eu tava em depressão, passei por muitas coisas ruins, mas não é isso que eu quero falar. Mas nesse ano de 2018 foi um caos pra mim, mas de novembro pra lá eu comecei a ir na igreja. Quando eu estava em depressão, eu tava indo muito pouco, sabe? Mas eu ia. E mesmo assim eu falava com Deus, não desisti dele. Mas muitas vezes já questionei com ele, falei com ele tudo, pedi ajuda pra ele, porque eu não aguentava mais. Foi realmente um ano horrível pra mim. E lá em novembro eu comecei a ir, o meu marido começou a ir comigo. Eu já era batizada desde 2015, que eu ia na igreja, etc. Só que eu tinha me mudado pra Caxias do Sul em 2016 e voltei pra cá só em 2017. Daí então eu tinha ficado 1 ano longe da minha igreja, quase 2 anos na verdade, longe da minha igreja. E daí eu voltei pra cá e voltei pra minha igreja, graças a Deus, né? Aí o meu marido se batizou em 2018 e as coisas começaram tudo se encaminhar, sabe? Eu tava ficando melhor já, sabe? Comemoremos já o meu aniversário em dezembro, Natal, aniversário dele, aniversário da minha mãe, Ano Novo. O que eu quero dizer é, tava vindo muitas festas, né? Festas, o modo de dizer, tá, gente? Datas comemorativas, que iam trazer alegria pra mim. E daí, então, eu tava muito feliz, já tinha melhorado da depressão, né? Claro que de pouco em pouco, ainda não estava 100%, mas dia 28 a gente tinha ido pra praia pra passar o Ano Novo lá. E eu tinha passado muito mal no ônibus, né? Mas eu já. Era normal eu passar mal, né? Porque eu sempre passei muito mal em ônibus, sabe? Aí a gente nem duvidou de nada. Daí então eu fui e a gente foi pra praia, né? Tava tudo bem, não passei mais mal. Eu só tava com 3 quilos a mais do meu peso normal. Eu sempre tive 60 quilos. E eu tinha engordado, sabe, aquele mês. Pensei, datas comemorativas, meu aniversário, aniversário do meu namorado, da minha mãe, Natal chegando, né, Ano Novo, essas coisas. Deve ser por isso. Aí então, não duvidei de nada. E eu tava com muita fome, sabe? Eu tava comendo bastante ultimamente, tava bastante sonolenta. Aí o que aconteceu? A gente voltou, acho que lá pelo dia 5 ou dia 4 de janeiro. A gente voltou, né? E viemos pra casa. Tá lá tudo certo, né? Ali pelo dia 20 em diante, a mãe começou a perguntar se a minha menstruação tinha descido. Daí eu disse não, que não desceu ainda, mas que ainda faltavam 10 dias, né? Que poderia descer. E ela ficou insistindo pra mim ir no postinho, fazer. E eu disse, não, mãe, eu não tô grávida. E como eu sempre quis ser mãe cedo, aí então eu não queria criar mais expectativas, porque naquele ano eu decidi que, como a depressão tinha atrasado muito a minha vida, eu decidi que eu queria arrumar um emprego e que eu ia fazer o EJA pra terminar a escola.
e que eu queria seguir em frente, né? Queria fazer muitas coisas, tirar carteira de motorista e etc. Muitas coisas mesmo, tinha bastante planos. E não queria um filho naquele momento. Sempre quis mãe ser nova, mas eu não queria um filho naquele momento. Aí então, chegou dia 24 de janeiro. Eu tinha ido de manhã lá pra casa da minha avó Maria, que ela morava na praia. Justamente que eu fui na praia, dela veio pra cá, pra um bairro próximo do meu. Era 1h30 mais ou menos. Daí ela veio pra cá e queria me ver. Aí eu peguei e fui, né? Eu e o meu marido fomos de a pé. Eu era muito acostumada a ir pra aquele bairro porque ela sempre morou lá. Só que daí, esses anos, ela tinha comprado uma casa na praia. Daí, então, ela vinha poucos ali. Mas quando eu era mais nova, desde os meus 5 anos de idade, eu ia pra lá de a pé junto com a minha outra avó, né? Que ela me levava. E porque eu fui criada por minhas duas avós, né? Porque minha mãe precisava trabalhar pra sustentar a gente. Daí, então, eu ficava um tempinho com essa avó, um tempinho com a outra, né? E daí, então, acabou que daí eu fui lá pra lá ver. Era 1h30 de caminhada. E como eu já tava acostumada, sabe? Nunca passei mal e etc. Sempre levava a minha garrafinha de água, porque em 2018 eu tinha feito um exame e eu não tinha costume de beber água e tinha uns cristalzinhos no meu xixi e era meio que uma iniciativa de pedras nos rins. Aí a médica disse pra mim tomar bastante água, que isso podia acabar. Foi o que eu fiz, comecei a tomar muita água. E eu vi que também fazia muito bem, né, pra muitas coisas. Daí peguei e sempre levava água, né? Umas 3 garrafinhas de água, gente. 3 garrafinhas de água, de 500 ml. Levava junto. E tomava as 3 e ainda tinha vezes que chegava no meio do caminho, eu já tinha secado as 3 e tava morrendo de sede. Daí, desculpa pelos assuntos aleatórios. Daí cheguei lá, né? Quer dizer, no caminho eu tava passando muito mal, sabe? Tava falando pro meu marido que eu tava passando mal e etc. E eu até parava em alguns momentos pra sentar, sabe? E isso era raro, nunca acontecia, sabe? Aí eu já comecei a estranhar. Tá, fomos pra lá, né? Chegando lá, passei a tarde com a minha avó, conversei, matei a saudade, né? Matei mais um pouco da saudade, conversei com ela e etc. E daí tinha um sobrinho do meu avô que tava lá, ele pegou e trouxe a gente de carro, graças a Deus. Não precisei caminhar mais. Ele trouxe a gente de carro, né? E chegando aqui, a minha mãe continuou insistindo. Ela disse, vamos no postinho aproveitar que ainda não é 5 horas que não fechou. Era 3 horas mais ou menos quando eu tinha chegado. Eu disse, tá mãe, vamos só pra te parar de encher o saco. Daí a gente pegou e foi, sabe? Eu fui, tipo, pensando que ia dar negativo, sabe? Que realmente não iria acontecer. Eu fui botando na minha cabeça isso porque eu não queria ficar me iludindo com essas coisas e depois ficar triste, sabe? Eu fui conversando com ela até chegar lá no postinho. Ah, e uma coisa. Esse ano foi o ano que eu e meu marido completamos 7 anos juntos. Dia 1º de janeiro a gente tinha completado 7 anos. O Enzo foi o nosso presentinho de Deus. Voltando. Aí então, cheguei lá, né? Conversei com a enfermeira, disse que minha menstruação estava atrasada e que eu queria conversar com ela e etc. Daí ela me deu o potinho pra mim fazer o xixi, né? Daí a mãe ficou sentada do lado de fora, eu fui lá no banheiro, fiz o xixi no potinho, porque eu já tava com vontade de fazer desde casa, né? Porque eu bebo muita água e daí toda hora tu quer ir no banheiro. Daí então eu peguei e fiz, né? Daí eu levei lá pra moça e ela achou que eu tinha posto água dentro do potinho. E me perguntou, né? Porque se caso eu tivesse, realmente poderia afetar no exame. Daí eu disse, não, moça, é porque eu bebo muita água mesmo. Daí ela até me elogiou, porque é raro ter, né, uma pessoa com xixi assim. E isso é bom, gente. Quanto mais claro, melhor, viu? Bebam água, pelo amor de Deus. Aí tá. Ela botou o teste, né, lá no xixi e esperou 5 minutinhos. E por enquanto isso eu fiquei lá, sabe? Eu achava que eu não tava ansiosa nem nada, sabe? E na minha cabeça pensei, sabe? Ah, não tô ansiosa, tô tranquila. Tô super tranquila.
Aí então, fiquei um pouquinho nervosa. Ela viu e ela disse, deu positivo, você agora é mãezinha. Aí eu fiquei assim, fiquei meio sem reação, sabe? Eu acho que a ficha não caiu, por causa que eu pensava que nesse momento eu iria chorar, porque era algo que eu queria demais, sabe? Mas eu sempre fui muito durona, sabe? Sei lá. Nunca fui muito de demonstrar sentimentos assim, sabe? Demais. Aí eu fiquei assim, sabe? Não sabia, acho que é porque minha ficha não tinha caído ainda, sabe? Não sei, mas fiquei bem aérea, sabe? Pensativa também e um pouco preocupada, porque eu e o meu marido não tínhamos uma casa, sabe? Ele não tinha trabalho de carteira assinada também na época. Daí então eu fiquei muito preocupada. E vou botar a foto pra vocês do quartinho onde a gente morava. O meu vô fez esse quartinho porque quando eu vim de Caxias em 2017, a gente não tinha um cantinho pra ficar, eu e ele. E a gente não tinha condições de alugar uma casa, né, também. Daí, então a gente tava morando junto na casa da minha avó. A casa da minha avó é bem grande, a avó, a mãe da minha mãe. A minha mãe também mora ali, a minha tia e as minhas primas. A casa é bem grande, aí então... daí meu avô fez um quartinho ali atrás pra mim. Aí então a gente ficou um pouco preocupado porque a gente só tinha esse quartinho e a gente não tinha condições de ter um bebê, sabe? O meu marido vendia crediário e não tinha carteira assinada, mas a gente sabia que tudo iria dar certo, porque a gente estava indo na igreja e a gente confiava muito em Jesus e a gente sabia que ele iria mover montanhas para ajudar a gente. E a gente entregou todas as nossas preocupações na mão de Jesus para poder acontecer tantas coisas. E eu vou falar para vocês no próximo vídeo um monte de milagre que ele fez para nós. Coisa mais linda, gente. Oh, Jesus, como eu te amo. Eu descobri que tava grávida, né? A moça foi buscar a cadernetinha de gestante para fazer os acompanhamentos da grávida, do peso, sabe? Se tá tudo bem com o bebê. E para fazer as consultas também, o pré-natal. Aí, então, ela foi lá buscar e, por enquanto isso, ela deixou a porta aberta. Eu chamei minha mãe. Aí, eu olhei pra ela e disse, eu tô grávida. E só que sem muito expressão, sem choro nem nada, né? Ela achou que era brincadeira. Ela não quis acreditar. Daí eu disse, olha o teste lá em cima. Ela pegou, foi, olhou, começou a chorar. Começou a chorar. Chorou, 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 chorou. Daí a enfermeira voltou, ela ficou com vergonha, pediu desculpa. A enfermeira disse, capaz, né, gente? Ela tava esperando já ser... Eu tinha 18 anos, tá? Ela tava esperando já ser vó, ela sabia que eu queria ser mãe cedo, sabe? Não tão cedo, tá, gente? E ela também tinha o desejo de ser avó. Daí, então, ela ficou muito feliz, chorou pelo que eu não chorei. Ela chorou, ficou muito feliz, pra vocês verem, né? É muito bom ter uma mãe assim ao teu lado que te apoia, e ela me apoiou muito toda a minha gravidez, tanto ela, quanto os meus avós, quanto todas as pessoas que estavam ao meu redor. Ganhei muito amor e carinho, não tenho do que reclamar. Foi tudo muito lindo, sabe? Tá, daí a moça marcou já a primeira consulta, né, pra começar o pré-natal. Vou deixar toda a fotinho aqui do teste do pré-natal, das consultas, né? Ela marcou a primeira consulta e eu já tô ansiosa para começar o pré-natal, né? As consultas para ver como ia ser, sei lá, para descobrir as coisas, sabe? E eu saí de lá pasmada ainda, sabe? Tipo, meio em choque, sem saber o que eu ia fazer e tentando cair a ficha que agora eu ia ser mãe, que eu ia ter um serzinho pra cuidar. E com muito medo também de contar pras pessoas e... sei lá, poderia ser uma gravidez de risco, sabe? E eu fiquei com muito medo também. Eu não queria comemorar nada antes de o meu bebê tá firme na minha barriga, saudável, com bastante
tempo de gestação. Eu tinha medo de perder o bebê. Chegando em casa, a mãe tava conversando comigo na rua, dela disse: conta primeiro pro Carlinhos, depois tu conta pras outras pessoas. Aí eu disse pra ela: sim, não quero nem postar nada por enquanto que eu tiver com pouco tempo de gestação. Aí, chegando em casa, quando eu cheguei, pedi pra ele sentar, né? E falei que eu tava grávida, contei pra ele, e ele ficou com a mesma reação que eu. Não teve muita reação, né? Ficou mais preocupado de como iria fazer, por causa que a gente não tinha casa e não tinha trabalho fixo, nenhum dos dois, etc, sabe? Mas nós dois ficamos muito felizes que íamos ter um bebezinho, né? E muito alegre também, todos inclusive, né? Daí eu contei pra ele, mostrei o teste, né? Perguntei pra ele, tu não desconfiava? A mãe ficava o tempo todo falando e eu também não acreditava. Daí ele disse, não desconfiei de nada. Daí, então, foi uma surpresa pra nós. E nesse ano, me esqueci até de falar, eu ia fazer um exame, porque eu e o meu marido estavam tentando há um ano engravidar. Eu ia fazer um exame pra ver se eu tinha algum problema no útero que eu não pudesse ter filho, porque a gente tava tentando há um ano, né, e não tava dando certo. E por isso que eu também fui meio sem esperança. Aí, tudo aconteceu, né? Deu certo, graças a Deus. E não era problema nenhum, não precisei fazer. Tanto que eu já tinha marcado consulta pra isso, né, um exame. E eles ligaram depois mais pra frente, né, daí a gente desmarcou e etc. Daí depois que eu contei pra ele, eu contei pro pessoal da minha família, que a gente mora todo junto, né, contei pra eles, pra minha avó, pra minha tia, pra minhas primas. Todo mundo ficou feliz, né, porque ia ter um bebezinho na família. Contei pra minha avó e pro meu avô da praia também. Eles ficaram todos muito felizes, mas também preocupados, né, também. O meu avô, inclusive, porque meu avô é tipo meu pai, né, ele que me criou, que me deu tudo, que fez tudo por mim. Ele ficou muito preocupado, né, porque não tínhamos casa e não tínhamos nada ainda, sabe? Mas, graças a Deus, tudo se ajeitou e calma que vai ter muita história ainda pela frente. Isso foi como eu descobri e todas as pessoas ao meu redor gostaram muito e me ajudaram. Todos me ajudaram muito com tudo, gente. Me ajudaram a cuidar de mim, deram muito amor pra mim, me ajudaram em toda a gestação. O meu marido foi maravilhoso, foi um marido excelente, a minha avó, todas as pessoas ao meu redor. E vou contar isso mais pra vocês no vídeo da gravidez. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, porque ele já tá bem grandinho. Não sei se com a edição vai ficar mais curto, né? Mas ele tá bem grande. E vou fazer os outros vídeos daí pra vocês, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like e seu comentário aí embaixo pro vídeo da gravidez.